E aí, como foram as atividades? Se juntaram, conversaram aí entre vocês? Acompanhamos aí no chat, vimos que teve algumas interações, que vocês se juntaram aí, conversaram, né? Professor, foi bastante participação aí, inclusive o senhor me falou que durante a aula tivemos uma pergunta, como é que foi mesmo? Isso mesmo, queremos inclusive agradecer a participação de todos, viu? E professor Jordano, aqui nós tivemos muitas participações, por exemplo, o aluno Osmar, lá de Jaru, quando o senhor abordou a questão de por que cada fio tinha o par trançado, ele deixou claro que cada um tinha uma função específica. Certo, não, então estava falando aí que tinha cada par trançado, o aluno lá de Jaru estava falando que cada fio, né, tinha uma função específica e tal, naquela pergunta que a gente lançou. A ideia era essa mesmo, de vocês chegarem e identificar, né, o que estava acontecendo qual era, né, qual era o conhecimento que vocês estavam tendo, o que era a percepção aí que vocês estavam tendo do funcionamento, ok? Bom, então, obrigado pela participação, é isso mesmo. Cada fio, cada par tem uma função mesmo, ela tem isso aí para diferenciar, né, um do outro e tudo mais, só que é como a gente viu na aula, né? Além das funções, ele também tem ali algumas propriedades, né? Por isso que eles são trançados, correto? E é importante essa participação de vocês, que a gente alinha um pouquinho. Às vezes vocês já sabem o que é qual é o conteúdo ou qual é o conceito, mas é interessante que a gente aproxima isso daí para a gente poder trazer para mais perto de nós, né? E alinhar o conceito, não deixar vocês perdidos aí sem saber. Bom, e a gente teve mais algumas coisas, né? A gente falava no intervalo, né? Isso mesmo, por exemplo, lá em Cujubim, o polo de Cujubim, o tutor mencionou que os alunos estavam reunidos, interagindo, fazendo as atividades, e isso é muito importante para o processo aqui de aprendizagem do conteúdo, professor. Mas também temos uma pergunta, a aluna Dulce, lá de Ariquemes, ela perguntou se todo esse material que foi apresentado na aula de hoje, ela está disponível na apostila. Certo, muito bom, Dulce. Dulce e também os demais alunos, né? É importante lembrar que o material de referência que vocês têm é a apostila que vocês recebem, correto? E toda a aula, né, a gente posta aí os slides e faz alguma referência, algum material complementar, ok? Então, esse conteúdo que está sintetizado aqui nos slides, eles estão disponíveis também, boa parte no material que vocês recebem e boa parte também está no material, nas referências complementares que vocês também acompanham lá, que podem ser trabalhadas, né, discutidas, para que possam complementar todas essas informações que você recebe, ok? Bom, então, vamos começar a responder nossa lista de exercícios. Professor, vamos lá? Vamos lá. Questão 1. Bom, primeiramente, vocês observem as assertivas abaixo, né, de 1 a 4, e quais delas são verdadeiras, né? Primeiro a gente fala aí, os cabos coaxiais, a assertiva 1, os cabos coaxiais têm grande imunidade a ruídos e por isso são cabos mais utilizados para as redes locais. A assertiva 2. A malha que envolve o cabo coaxial serve para transportar dados formando uma rede half-duplex. E para redes locais, o cabo coaxial consegue atingir taxas de até 10 megabits por segundo e os conectores destas redes são simples de instalar e sua conexão tem pouca falha, já que não necessita de um hub ou um switch. Bom, nós temos aí 4 assertivas para vocês validarem, né? E professor, a gente teve participação, né? Pode falar para a gente? Sim, tivemos várias participações, professor Jordano. Por exemplo, o aluno Fernando, aqui do campus Porto Velho, Zona Norte, ele disse que a resposta a essa pergunta é a letra E. Já lá em Espigão do Oeste, o aluno Fábio disse que é a letra B, que também foi a mesma resposta do aluno Franklin, lá de Costa Marques. Então, isso mostra que os alunos estão interagindo aqui com a aula e isso é muito bom.
Legal, isso é importante mesmo e é interessante que houve essa divergência para a gente chegar no ponto certo, né? Vamos lá. Bom, então nós tivemos aí letra B e letra E. Vamos analisar quais são elas aqui no quadro? Bom, nós temos na letra A as questões 3 e 4, correto? Nós temos a letra B 1, 2 e 3. Na letra C 1, 3 e 4. Na letra D 1 e 4. E na letra E somente a questão assertiva 3. A resposta correta é a letra E, assertiva 3. Vamos explicar? Eu vou voltar na pergunta aqui para vocês acompanharem. Bom, primeiro, a questão 1. Os cabos coaxiais têm grande imunidade a ruídos. Isso é verdade. E por isso são cabos mais utilizados para redes locais. Bom, isso daí, eles foram mais utilizados para redes locais, né? Hoje eles não estão em uso mais para redes, correto? Em redes locais a gente trabalha com o cabo UTP, então só por essa última parte aí da assertiva que ela não está toda verdadeira, mas está certo, ele é um imune a ruído, entretanto atualmente não é mais como um cabo utilizado em redes locais, ok? Vamos para 2? A malha que envolve o cabo coaxial serve para transportar dados. Opa, isso daí, essa malha que envolve, a gente viu que é para proteger contra interferências eletromagnéticas externas, ok? E formando uma rede ref duplex. Bom, ela é ref duplex porque tem o núcleo, né, que tem o condutor central, que é onde transmite. Por isso que ele é uma rede, forma uma comunicação ref duplex. Não porque ele tem transmissão nos dois elementos, malha e elemento central, o condutor central, ok? A condução de transmissão de dados é somente pelo aquele condutor central, a malha somente para proteger de interferência eletromagnética, ok? Então por isso que essa questão não é verdadeira. Vamos pular a 3 e vamos para 4 para entender o porquê que ela não é verdadeira. Os conectores dessas redes, né, de cabo coaxial são simples de instalar e sua conexão tem pouca falha. Como a gente viu durante a aula, né, ele é simples de fato, só que ele tem muita falha, porque ele é extremamente mecânico, é você colocar dois elementos ali e travar em contato para que haja essa comunicação. Então é importante ressaltar que ele apresenta muita falha, e com isso, como formava uma rede de formato de barramento, então quando um dos elementos falhava, ele derrubava a rede, correto? Então essa assertiva não é verdadeira. E aí vamos para a terceira, né? Para redes locais, o cabo coaxial consegue atingir até taxas de até 10 megabits. Essa assertiva é verdadeira, né? Ela chegava até 10 megabits, não quer dizer que era 10 megabits somente, mas poderia ser menos. Então, para cabo coaxial, isso é verdadeiro. Então, por isso, dentre as 4 assertivas, somente uma é verdadeira, que ficou a letra E, assertiva 3, ok? Mas mesmo assim, obrigado pela participação. Isso mesmo, vamos alinhando, ninguém aqui já chega sabendo tudo, e é importante a gente trazer isso para discussão, e até para aqueles que ficaram mais acanhados, que não falaram ali, ficaram talvez com vergonha, podem mandar aqui que a gente alinhe e falou, opa, agora eu entendi, que é o mais importante, que vocês saiam daqui entendendo e compreendendo o que está acontecendo ali. Bom, nessa questão nós falamos de cabos coaxiais. Vamos para a segunda? Pular aqui. Bom, questão 2. Descreva quais os principais problemas da falta de padronização em meios de comunicação. Bom, isso aí vocês têm que desenvolver um pouquinho, descrever um pouquinho mais, né? E aí, professor, é interessante que cada um traz a sua observação, não é? É verdade, e nós tivemos inclusive interação também nessa questão número 2. Por exemplo, o aluno Fernando aqui do Porto Velho, Zona Norte, ele respondeu essa pergunta dizendo que não há nenhuma interação entre os sinais de voz e dados, o que gera também problemas de conectorização. Já a aluna Ju, lá de Espigão do Oeste, ela disse que cada fabricante adotava um projeto proprietário de cabeamento
e cada fabricante fornecia orientação para a instalação do seu tipo de cabo. Então havia dificuldades para conhecer e treinar diversas técnicas dos fabricantes. Perfeito. Bom, é isso aí, vocês estão no caminho certo. De quais campos, polos mesmo? Desculpa. Espigão do Oeste e o Porto Velho, Zona Norte. Espigão do Oeste, Porto Velho, Zona Norte, é isso mesmo. Mas vamos trazer agora aqui qual é a base, né, da questão. Vocês trouxeram a essência da ideia, da pergunta mesmo, da resposta para ela, mas vamos acompanhar aqui como uma chave de resposta. Primeiro, que já foi citado, né, que cada fabricante adotava um projeto proprietário de cabeamento. Então, a padronização é importante para isso, para que seja um padrão para todos os fabricantes, né, não só para um. Cada um fornecia orientação quanto à instalação do seu tipo de cabo. Então, agora, a orientação ela se torna, vamos dizer assim, global, né? Não é só para ele, é para todos os fabricantes. Havia dificuldade para o instalador conhecer as diversas técnicas de cada fabricante. E também, uma que a gente acabou não discutindo ao longo da aula, mas que é importante a gente ter senso crítico. Quando você não tem padronização, você diminui a competitividade entre os fabricantes. Lembra quando a gente falou dos padrões abertos, lá dos modelos de redes, que a gente falou dos modelos de camada e tudo? No cabeamento, nos meios físicos, a ideia se repete. Se você tem um padrão, você permite que haja maior competitividade, maior evolução tecnológica, e aí não fica cada um preso a somente um fabricante, correto? Mas muito bom, estamos sempre trabalhando no caminho certo aí das questões, parabéns. Para agora, na questão 3, a pergunta é: quais as utilizações principais dos cabos de par trançado? Opa, já saímos do cabo coaxial, viemos agora para o par trançado. Os tipos de cabos, quais são os tipos de cabos, e o que é o efeito de cancelamento eletromagnético. É interessante que isso aí a gente reforça bem o que a gente veio falando dos cabos, né? O cabo par trançado foi um conteúdo bem extenso, né? E a gente sintetiza aí em uma única pergunta. E aí, professor, como que foi a nossa participação? Também tivemos participação aqui, professor Jordano. O aluno Fernando, novamente participando, isso é muito bom, aqui do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ele respondeu que são usados na rede de internet, transmitindo sinais de vídeo, dados e voz, e são usados os cabos UTPs comuns e os STP. Perfeito. E é isso mesmo, acho que gabaritou aí, mas vamos complementar só mais um pouquinho, vamos acompanhar? Só faltou a parte do efeito do cancelamento eletromagnético, mas a utilização principal: voz, dados e telecomunicações, como já foi dito, correto? E os tipos de cabo, UTP e STP. Lembre-se, UTP de Unshielded Twisted Pair, que é par trançado não blindado, e STP de Shielded, ou seja, Twisted Pair, ou seja, par trançado blindado. E aí, vamos destacar aqui o efeito de cancelamento eletromagnético existe para reduzir a interferência eletromagnética que os dois fios, né, os fios, né, vão acabar realizando um com o outro ali, só por estarem próximos, né? Então, o efeito de cancelamento acontece pelos trançamentos aí que estão acontecendo dos fios entre si. Então, aí a gente reduz, né, aquele efeito da eletromagnético e melhora a comunicação. A questão 4, vamos lá. Suponha que você foi contratado para assessorar o projeto de uma rede. Seu cliente precisa ligar 2 switches. Um está no térreo e o outro está no 10º andar. Devido ao prédio ser antigo, o cabeamento só pode ser passado pelo mesmo caminho, onde há cabos de energia, e o cliente informou que os usuários do 10º andar precisam acessar um servidor de arquivos com rapidez. Qual seria o meio físico mais adequado? Justifique. Bom, vocês viram que a questão foi extensa. Vamos dividir aí, então, em tipos de critérios que foram definidos pelo cliente, só para a gente poder aí entender melhor, ok? Acompanhem comigo aqui que eu vou destacando no quadro. Suponha que você foi contratado para assessorar o projeto de uma rede, ok? Seu cliente precisa ligar 2 switches.
Um está no térreo do prédio e o outro está no 10º andar. Se a gente pegar só isso aqui, a gente já percebeu que a gente tem uma distância grande aí, né? 10 andares. Devido ao prédio ser antigo, o cabeamento só pode ser passado no mesmo caminho onde há cabos de energia. Ou seja, a gente já percebeu que os cabos, eles precisam passar por um caminho aí que tem interferência eletromagnética. E falou que os clientes do 10º andar precisam de uma acessão servidor de arquivos com rapidez. Ou seja, ele falou, precisa de taxa de transmissão. Qual seria o meio físico? Bom, aqui a gente falou, né, dos requisitos, né? E para ser utilizado seria uma fibra ótica, pode ser multimodo ou monomodo, por quê? A fibra ótica, ela tem interferência, imunidade à interferência eletromagnética, porque falava que passava no meio de cabos de energia. O servidor de arquivos com rapidez indicava que ele precisava que ter alta taxa de transmissão. Então, poderia ser um cabo, o meio físico de cabos de par trançado também, mas isso foi eliminado pelo fato da interferência eletromagnética. E a distância aproximada, de aproximadamente 300 metros, né? Desculpa, acho que aqui tem um erro, tá? Não seriam 300 metros, seriam só 30 metros, que são 10 andares. Isso indica que você poderia utilizar fibra ótica ou cabo UTP, mas pelo fato da interferência eletromagnética, que é o que destacou o motivo da gente trabalhar com fibra ótica, ok? Então aí, agora para a gente ir para a nossa última questão e finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos para a questão 5, que é relativamente simples. Diferencie os meios físicos não guiados com transmissão omnidirecional e direcional. Professor, o que nossos alunos disseram? Houve também participação, o Wesley, lá de Espigão do Oeste, ele respondeu assim, que a transmissão omnidirecional, o sinal ele se espalha ao redor e pode ser captado por qualquer direção. Já o sinal direcional, a transmissão direcional, o sinal é focado para um certo ponto específico e ele pode sofrer interferências. Legal, acho que sintetizou bem e trouxe aí a resposta da questão. Mas vamos lembrar de algumas outras questões que a gente também falou na aula, ok? Omnidirecional, como o Wesley comentou, ele espalha o sinal, né? Sendo assim, não necessita de uma visada direta ao ponto de transmissão desse sinal, correto? E o direcional foca esse sinal, sendo assim, necessita de uma visada direta ao ponto de transmissão do sinal. Então é interessante que a gente falou, né? Um é omnidirecional, que espalha, e o outro é direcional, os dois estão focados. Nenhum deles elimina a necessidade de se investir em segurança, em criptografia, em autenticação para se estabelecer essa comunicação, ok? Então, parabéns pela participação, obrigado por termos trazido esse monte de informação para nós, né? Dessas dúvidas, das respostas aí que a gente trabalhou, correto? Então nós podemos ir continuando trabalhando. Obrigado, professor, por estar participando, sua estreia aqui conosco, mas é muito importante. E, alunos, lembre-se, vocês têm uma atividade no AVA para ser feita, um questionário, são 10 questões que a gente fala dos conteúdos que nós já discutimos, ok? E então vocês podem ir, tem 15 dias para fazer, e nós vamos, na próxima aula, falar das padronizações, de alguns agentes de padronização, correto? E o professor Elias vai estar aqui conosco de novo para complementar e dar sua ótima participação como fez hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado. Então, alunos, tutores, muito obrigado. Tchau. Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Sejam todos bem-vindos à nossa 4ª aula da disciplina de redes de computadores. Hoje nós vamos ter aqui um novo professor que também vai participar conosco, o professor Elias. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Jordano. Boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos.
É um prazer estar aqui com vocês, substituindo o professor JB, e vai ser um prazer a gente compartilhar esse conhecimento com vocês. Como eu vim substituindo o professor JB, vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Sou o professor Elias, eu sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, sou bacharel em informática. Atualmente faço pós-graduação, estou finalizando pós-graduação em engenharia de sistemas e já atuo no mercado já 7, 8 anos na área de desenvolvimento e também na parte de gestão de TI. Então, espero poder contribuir com vocês. Convido vocês, alunos, a participarem, a colaborarem conosco aqui no chat. Fiquem à vontade para se comunicar conosco durante a aula, será um prazer atendê-los. Professor. Obrigado, professor Elias. Bom, aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então nessa nossa aula de hoje eu gostaria de deixar uma atenção especial aí a todas as mulheres, nossas alunas, nossas tutoras. Então parabéns, já que ontem foi domingo e não pudemos nos falar. Então já vamos começar. Vamos à aula? Bom, para a nossa aula de hoje, vamos conhecer o nosso conteúdo e nossos objetivos da aula, da quarta aula. Acompanhem comigo. Hoje o conteúdo vai ser relativamente simples e pequeno, mas não quer dizer que ele tem menos importância, né? Nós vamos falar dos meios de transmissão de redes, né? Que a gente vai conhecer mais para frente quais serão eles e os principais que serão tratados, né? E como objetivo da nossa teleaula vai ser de compreender as normas de utilização dos meios físicos guiados e suas características principais, identificar a aplicabilidade de cada meio físico guiado de acordo com a rede e conhecer as características das principais formas de comunicação sem fio. Bom, então nós vamos falar aí basicamente em cima de meios guiados. Meios guiados podemos dizer cabos, né, por exemplo, que é fechado num ambiente, e também os meios não guiados, que é o que? Eles se espalham através do ar, da atmosfera, ou então do vácuo, fora da atmosfera terrestre, por exemplo. Mas, para conhecer melhor, vamos entender o que é o conceito, vamos entender o que diz a literatura sobre os meios de transmissão. Bom, a definição, né, para Pinheiro, na sua publicação de 2003, citado por Amaral, que é o autor do livro que vocês têm em mãos, né? Os meios de transmissão servem para carregar fluxo de dados, sendo que as prioridades de cada um desses meios consistem em fatores para a capacidade da rede. Tais meios de transmissão são agrupados em meios guiados, como já falamos, né? Cabos de cobre, fibras óticas, por exemplo, e meios não guiados, como ondas eletromagnéticas, infravermelho e transmissões realizadas pelo ar em geral. Lembrando que pelo ar aí pode ser também pelo vácuo quando a gente sai da atmosfera terrestre, ok? E o que acontece com os meios físicos? Quais são as padronizações que a gente tem, né? Os meios físicos, eles já são utilizados há algumas décadas, né? A gente já viu desde o início das nossas aulas como eram as redes anteriormente, né? E eles não eram padronizados. Cada fabricante adotava um projeto proprietário de cabeamento e eles forneciam orientação quanto à instalação do seu tipo de cabo. Então, com isso, quem trabalhava com o cabeamento tinha uma dificuldade para conhecer as diversas técnicas de cada fabricante. E aí, depois veio a ANSI, EIA, TIA e o I3E, que discutiram a padronização. Bom, a gente viu anteriormente, né, nas nossas outras aulas, que as redes elas eram, por exemplo, com padrões proprietários, que cada fabricante dominava a sua tecnologia. Então, se a gente queria ter uma empresa que trabalhasse com comunicação via telefone, esse cabo era específico desse fabricante, o protocolo era específico, os dispositivos finais intermediários eram específicos, ou seja, você não tinha a interligação, né, a rede interconectada, utilizando uma mesma infraestrutura. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente lembra também dos meios físicos. Imaginem só, vocês trabalhando com redes de computadores e aí você tendo que conhecer
como que se trabalha com um cabo de um determinado fabricante, como se trabalha com um cabo de um outro fabricante, sendo que o objetivo da comunicação, por exemplo, seria a mesma, digamos, transmissão de dados via rede. Então, a padronização do cabeamento veio aí para ajudar nesse trabalho, desenvolver desse trabalho, e também com que as tecnologias pudessem desenvolver em cima de um meio físico comum, certo? E aí a gente poderia desenvolver mais as tecnologias, focando mais na necessidade do cliente, não só no meio físico, né? Senão a gente teria gente de diversos tipos de especialidades para fazer a mesma coisa, ok? Bom, vamos continuar então falando aqui dos nossos meios físicos, né? Nós falamos que nós vamos separar em meios guiados e não guiados. Nos meios guiados, na nossa aula, né, nós vamos aprender a trabalhar a conhecer, né, os cabos coaxiais, os cabos de par trançado, que aí a gente vai ver que eles são divididos em duas categorias, como UTP e STP, podem ter mais outras, né, só que principalmente nós vamos trabalhar nessas duas. E vamos falar também dos cabos de fibra ótica, que são divididos em cabos monomodo e multimodo. Professor Elias, é interessante que os cabos, né, os meios físicos guiados, eles vêm para evoluir aí a tecnologia, e que a gente tem muito que aprender ainda, né? Com certeza, professor Jordano, e os meios físicos, eles são muito importantes para garantir que todos nós possamos ter comunicação e acesso aos dados, né? Sem os meios físicos é impossível a gente estabelecer conexão de rede de computadores. Por exemplo, quando usamos a nossa conexão em casa, talvez ADSL, talvez o nosso computador esteja plugado através de um cabo a um modem. Então, os meios físicos são importantes para que a gente possa ter comunicação de fato acontecendo. Isso é muito importante, professor Jordano. Legal. Então, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar do primeiro meio físico que nós citamos, o cabo coaxial. Vamos conhecê-lo um pouquinho, porque é importante a gente conhecer a história, é importante conhecer a evolução que houve, correto? Bom, para quem não conhece, um cabo coaxial é como a imagem que vocês podem estar vendo aí, né? Vocês reparem que ele tem um isolante externo, né? Que o cabo coaxial, só para contextualizar vocês devem conhecê-lo mais dos cabos de antena de TV, por exemplo, que vocês podem ter em casa. Então ele é a mesma categoria de cabo, correto? Então ele tem esse isolante externo, né, que vocês veem às vezes numa capinha branca, às vezes numa capinha preta, correto? Ele também tem uma malha de cobre ou uma capa de alumínio, que é essa parte riscadinha, que funciona como um isolante, né, contra interferências eletromagnéticas. Não vamos confundir com este isolante aqui, correto? Ele também tem este isolante, como dito, que é nada mais do que um plástico, vamos assim dizer, que separa essa malha de alumínio ou de cobre do condutor central, que era onde efetivamente havia a transmissão dos dados, correto? Então, o cabo coaxial, ele é basicamente isso, muito simples. Um fio para transmitir sinal, um isolante para não encostar, né, o metal com o metal ali, do metal isolante de interferências eletromagnéticas. Tem o seu isolante e depois tem uma capa para proteger, às vezes contra a chuva, às vezes o cabo está exposto, enfim. Então aí que começaram as transmissões, né, por cabo coaxial, quando falamos em rede. Mas vamos conhecer um pouquinho mais deles, ok? Bom, os cabos coaxiais, eles foram utilizados nas primeiras redes locais, correto? E ele tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, é difícil a manipulação dele, porque é um cabo mais duro. Hoje o cabo que a gente vê em casa, nas antenas, são cabos já menores, mais finos, certo? Então ele é um cabo mais duro que os mais novos. O peso dele, ele se torna um cabo muito pesado. Às vezes pensar em 1 metro de cabo, ele é leve, mas a gente tem que pensar, né, que esses cabos eles podem se estender por alguns metros e aí se torna pesado. As suas dimensões, né, e os seus conectores também dificultavam a manipulação. Ele era um cabo mais grosso, então para passar esse cabo ele se tornava um pouquinho mais difícil. Ele também tinha uma capacidade de transmissão baixa, ele chegava até 10 megabits por segundo,
Alguns de vocês aí, isso falando em rede local, tá, gente? LAN. Alguns de vocês já devem ter em casa 10 megabits de internet, correto? De WAN. E isso em casa, por exemplo. A conectorização desse cabo era complexa, né? Ela utiliza ainda conectores BNC, e somente a transmissão de dados em um único sentido. Único sentido por vez, né? Ou seja, ele era half duplex. Talvez seja até um termo novo para vocês, vamos explicar rapidamente. A transmissão ela pode acontecer num único sentido, correto? Por exemplo, só eu falo com vocês, vamos imaginar a televisão. Vocês estão assistindo televisão, é claro que hoje tem a interatividade, como vocês têm aqui conosco, mas pela câmera, como nós estamos falando aqui, essa comunicação só em um sentido, só eu falo com vocês. Vocês, para falar comigo, precisam da participação do professor Elias, que está aqui no chat. Mas nesse meio de transmissão, que é a TV, o satélite, é uma comunicação em um único sentido. Então, é uma comunicação simplex, ok? A comunicação, quando ela é bidirecional, que ela pode ir para vocês e vocês podem falar conosco, como, por exemplo, o que está acontecendo no chat, né? Só que no chat ela ainda vai para uma outra característica, ela pode ser half duplex, ou seja, eu falo com vocês, depois que vocês falam, depois que eu falo, vocês falam comigo. Um exemplo bem simples disso é o radinho walkie-talkie. Não tem? Quando aperta o botãozinho, fala, aí solta o botão, o outro fala. Então, uma comunicação half duplex. E também tem a comunicação que pode acontecer nos dois sentidos simultaneamente, que é chamado de full duplex. Vamos pensar no telefone hoje, né? Que os dois podem falar ao mesmo tempo. É claro que pode ter dificuldade de entender. Daí que entra o protocolo para tratar tudo isso. Mas essa seria uma comunicação full duplex, nos dois sentidos simultaneamente. Então, o cabo coaxial, ele é half duplex, pode ser nos dois sentidos, mas um por vez. Por quê? Só tem um fio condutor que vocês viram lá, que quando ele está transmitindo, ele está como se um meio de física estivesse ocupado, ok? Vamos continuar. Esse daqui é a imagem que vocês veem de uma conectorização, é o cabo BNC que eu citei, né? Então imaginem que esse aqui é um computador, né, que está ligado para cá. Nesse outro conector está ligado um outro computador e aqui nesse outro conector tem um outro computador conectado para cá. O que a gente vê aqui? Uma topologia que a gente já estudou de barramento. É aquela que só há uma transmissão por vez, entretanto, se mandar, todo mundo ouve o sinal. Então a conectorização era dessa forma. Então, quanto mais dispositivos tivesse na rede, mais complexa fica, porque você enche de um monte de conectorização, correto? Então, basicamente, é assim que acontece. Bom, daí a gente passa para o próximo meio físico guiado, que é o cabo de par trançado. Mas vamos entender um pouquinho o que é. Acompanhe na imagem. Vocês já devem ter conhecido essa imagem aí. Um conector de cabo de par trançado. O cabo, na verdade, ele está chegando até o conector e tem um monte de fiozinho dentro, correto? Esse é o cabo. O conector ele é colocado posteriormente, mas esse é o cabo de par trançado. E o que ele é? Bom, é um cabo que possui são os meios físicos mais comuns, né, atualmente, e ele possui 4 pares de fios, ou seja, 8 fios ali dentro, 8 fios de cobre. Certo. Então, por que a gente chama que esse cabo é cabo de par trançado? O que ele tem a ver? Eu só vi um cabo ali redondinho e tal. Vamos ver ali na imagem como é o par trançado, como que acontece. Reparem só, dentro do cabo, ele tem fios, né, que são enrolados, olha, reparem aqui. Eles são enrolados entre si. E por isso que ele é chamado de par trançado. Certo, mas por que então esses fios estão trançados? Tem algum motivo? Quem aí pode chutar alguma coisa? Mande aqui para o professor Elias. Fale por que vocês imaginariam que fosse par trançado. Eu vou explicar na sequência, mas é bom a gente ouvir vocês para saber qual é a percepção que a gente tem dos termos, que é importante até às vezes para a gente poder corrigir ou ajustar algum conhecimento de vocês, ok? Certo. Por que eles são? É uma questão de
da parte eletromagnética que há na transmissão, ok? A gente vai voltar um pouquinho na física que vocês já estudaram aí para entender melhor. Vamos acompanhar. Primeiro caso, a interferência eletromagnética, correto? Vamos pegar no princípio da física, né, da transmissão elétrica. A corrente e tensão elétrica em um condutor, ele gera campo eletromagnético. Campo eletromagnético é um campo que tem energia de fato, né, trafegando pelo ar, certo? E os condutores elétricos, eles podem funcionar como antena. Por exemplo, quando você sintoniza a antena de um rádio ou da TV, ali está chegando onda eletromagnética com a informação que você quer. E aí, quando a gente está falando dos condutores, esses condutores são os fios elétricos aí, os fios de cobre dentro do condutor, eles funcionam como essas antenas. Ou seja, o campo eletromagnético que sai de um fio, ele chega até o outro e gera interferência. Então, ele vai gerar interferência nas sinalizações dos outros fios, correto? Como nessa imagem aqui, a gente vai ver, então, o que acontece? Imagina, a energia está vindo num sentido, a corrente elétrica, ok? E aí ele vai gerar esse campo eletromagnético. Imaginem os dois estarem chegando, só que ele não é só bonitinho assim, ele chega em cima do outro fio e aí atrapalha. Então, a corrente, ela chega no outro fio. Imagina estar tendo uma transmissão e aí você está falando que ali tem uma determinada tensão elétrica e chega uma outra tensão que vai atrapalhar aquela comunicação. Na próxima imagem a gente vai ilustrar um pouquinho melhor, acompanhe só. Pronto, vamos ver isso aqui. Imaginem que a gente, não sei se todos conseguem enxergar bem, mas aqui a gente tem uma sequência de 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. E embaixo a gente tem uma sequência de alguns zeros e alguns uns, né? Então imaginem só, vamos convencionando que a sinalização 1 quer dizer que a gente está transmitindo mais 5 volts. E a transmissão 0 está transmitindo menos 5 volts, por exemplo. Ou não está transmitindo tensão alguma. Imaginem só, se a gente chega aqui, que se tem essa interferência, aí eu tenho aqui a transmissão dos mais 5 volts, e ela interfere nesse aqui, nesse de cima, ele passa a entender, hipoteticamente falando, por exemplo, mais 10 volts, correto? E onde está 0, vamos, por exemplo, pegar nessa casinha aqui, para não ficar tão estranho, ele chega aqui, interfere nesse outro 0, e aqui onde era para ser transmitido do 0, né, que seria, por exemplo, menos 5 volts, ficaria mais 5 com menos 5, daria 0 volt, e aí ele identificaria, por exemplo, que o protocolo falaria, o protocolo lá de camada física, entenderia assim, ó, se for 0 volts ou mais, é sinalização 1, ou 0 volts ou menos, é sinalização 0, correto? Então, gera essa interferência e você está indo ali com um fluxo de bits em sinalização elétrica que atrapalha, ok? Vamos continuar. Então, a interferência eletromagnética, né, com os fios dispostos trançados entre si, as ondas eletromagnéticas geradas pelos fios tendem a se cancelar, devido que é a inversão da onda. A gente vai ver na imagem para ilustrar melhor essa imagem, para ilustrar esse conceito melhor. Então, você gera menor interferência entre os pares e essa técnica é denominada como efeito de cancelamento. Acompanhe só. Isso daqui é quando a gente tem duas sinalizações acontecendo de forma que atrapalhe. Onde tem essas setas maiores aqui, é onde está havendo interferência, ok? E aí, isso daí é como se fossem dois fios paralelos e não fossem trançados. Quando a gente faz o trançamento, reparem que o fluxo do campo eletromagnético muda. Ora ele está para cá e ora ele está para o outro lado. Ou seja, quando eles se juntam, eles se encontram e se cancelam devido que um está indo para um lado e outro para o outro. Mas vamos ver melhor, aqui. Na primeira imagem, nessa imagem
da esquerda de vocês, ela está mostrando uma sinalização sem cancelamento eletromagnético. Então vocês veem que a onda ela vai certinha, de repente ela tem picos, né? Isso é chamada interferência, ok? Na transmissão com o efeito do cancelamento eletromagnético, que é na imagem à direita de vocês reparem que ela ela tem os seus momentos, né? Que vocês reparam que mais com a onda digital, né? Que ela é mais, ou é para cima ou é para baixo certinho. Então isso é o quê? É a clara sinalização de que está acontecendo a transmissão adequadamente. Se a gente pegar a linha do eixo X aqui, aí a gente fala, olha, se a transmissão está positiva, isso daqui é o bit 1. E se ela está, por exemplo, negativa, é o bit 0. E por aí vai. Então, de maneira geral, o efeito cancelamento, o trançado desses pares, é para fazer esse cancelamento eletromagnético e diminuir o ruído entre os fios que estão transmitindo. Imaginem só, o meio físico ele já vai sofrer interferência do meio externo, né, como a gente viu na primeira aula, que a gente falou os fatores que podem interferir, e ainda imaginem só eles sofrerem interferência deles próprios, né? Então tem que ter alguma técnica para melhorar isso, ok? Bom, e aí a gente apresenta aqui para vocês o cabo UTP, né? Nós falamos no início que nós vamos falar de dois tipos de cabos de par trançado, o UTP e o STP. Então, o UTP é um dos cabos mais comuns, né, professor? É interessante que esse cabo azulzinho aí que a gente vê em casa é o que é muito comum, está bem presente no dia a dia das pessoas, mas fala um pouquinho mais pra gente. É verdade, professor Jordano. O cabo UTP é o cabo que nós comumente usamos em casa. Você tem lá o seu computador, como eu já disse anteriormente, você tem o seu computador ligado em um modem, você pode ter equipamentos ligados nesse cabo. Esse cabo ele tem se tornado cada vez mais comum. Você compra o equipamento, já vem um cabozinho azul, às vezes amarelo. Então esse é o cabo UTP. E o cabo UTP, como nós vimos, ele é trançado em função para melhorar a questão da interferência eletromagnética. Só que nós veremos ainda que existe um outro tipo de cabo que ainda é melhor. Então, o cabo UTP, uma característica dele é que ele não tem proteção contra interferências eletromagnéticas externas. Existe uma outra categoria de cabo que faz exatamente essa função. Então, essa sigla UTP, ele recebe essa denominação exatamente por ele não ter uma blindagem de proteção para os cabos trançados. Mas existe um tipo de cabo que tem essa proteção. E qual seria, professor, então, esse cabo que tem essa proteção contra a interferência eletromagnética? Isso, é o cabo STP, professor. É o cabo que ele é blindado. O termo UTP é de Unshielded Twisted Pair, ou seja, de par trançado não blindado, ok? Acompanhe na imagem aqui o usinho, né, de Unshielded, e aí reparem aqui que os pares estão trançados e estão eles puros aqui, ok? Né? Então não tem nenhuma proteção. E aí, professor, é onde entra o cabo STP, que é o Shielded Twister Pair, ou par trançado blindado. Vocês podem ver na imagem que ele já começa a adotar uma característica semelhante ao do cabo coaxial, ou seja, ele tem uma blindagem contra interferência externa, que é uma malha, né, de alumínio ou de cobre que envolve todos os pares. Entretanto, ele ainda aperfeiçoa a proteção de interferência eletromagnética que os próprios pares podem gerar perante os outros, que aí ele faz uma blindagem individual para par para que essa interferência não ocorra e não prejudique assim. Então, o que são os benefícios que acontecem aí? A gente pode, com menor interferência, a gente pode trafegar um fluxo maior de informação, ou seja, ter mais velocidade aí na transmissão de dados, mais taxa de transmissão, né? Pode alcançar distâncias mais longas, né, no sinal, como a gente vai ver aqui numa descrição dos cabos de par trançado, ok? Então, de maneira geral, os cabos de par trançado eles possuem uma capacidade de transmissão oficial de até 10
gigabits por segundo. O de cabo coaxial era de 10 megabits, ok? Eles são classificados pela EIA-TIA em categorias de 1 a 6. Já existem algumas outras categorias, como a 7, né, por exemplo, 7A e por aí vai. Só que elas ainda não são reconhecidas oficialmente, não estão em funcionamento atualmente como aprovadas oficialmente pela EIA-TIA, correto? Algumas dessas categorias aqui podem ser de 1, 2, 3, 4, 5, 5E e 6, se eu não me engano tem a 6A ainda, que já são classificadas como descontinuadas, ok? Bom, então a taxa de transmissão desses cabos, eles aumentam à medida que evolui a categoria, e eles são recomendados para diferentes aplicações, né, como voz, dados, telecomunicações, etc. Por exemplo, não é interessante que a gente coloque necessariamente um cabo de categoria 6, que é um cabo mais caro, para trafegar algo que seja mais simples, como por exemplo uma telefonia assim, comum, né? Você poderia trafegar com um cabo inferior, que seria mais barato, mais fino, mais fácil de se trabalhar, ok? Mas cada situação vai depender do qual objetivo que se pretende aí atender com as demandas do usuário, correto? Bom, então é interessante destacar também que dependendo da aplicação, pode-se utilizar esses cabos, né, os cabos UTP, para mais de um serviço simultaneamente, ok? Imaginem só, no mesmo cabo a gente trafegar sinalização de rede e também telefonia, ou então, ainda mais, sinalizar uma câmera de vídeo aí de monitoramento, ok? Então, a gente pode, no mesmo cabo, ao mesmo tempo, usar um mesmo meio físico ali, no mesmo tipo de cabo, para trafegar mais de uma aplicação. Por exemplo, os cabos UTP para transmissão de dados, eles vão ter na placa de rede, dependendo do tipo de transmissão, tá, da velocidade de transmissão e tudo mais, um par que vai ser para transmissão e um outro par para recepção do sinal. Por exemplo, numa transmissão do cabo categoria 5E, até 100, falando em 100 megabits, ele vai usar o cabo par 1, que pode ser o par verde aqui, para transmissão, e o par 2 para recepção do sinal. Ou seja, nós estamos aí com mais 2 pares de fios sem uso, correto? Você está lá, tem metade do seu cabo sem uso. Esse detalhe aqui que vocês estão vendo não é um fio, ok? É uma malha, né, de sustentação do cabo para proteção dela, proteção física. Pode ser uma malha de Kevlar, às vezes é um arame, enfim. Mas isso aqui não é um cabo, não é um fio, ok? Podem só entender nos demais que estão abaixo aí. Então imaginem só, por exemplo, a gente está transmitindo redes, sinalização de rede. Por que não usar esse par aqui para telefonia e colocar este aqui para, por exemplo, uma câmera de monitoramento? Então é interessante a gente saber disso, que o mesmo cabo pode ser utilizado para mais de uma função. Entretanto, dependendo da transmissão, se for de 1 gigabit por segundo ou mais, ele aí sim passa a utilizar os 4 pares dos cabos para transmitir a informação. Aí são 2 pares para transmissão e 2 pares para recepção, ok? Bom, e aí os pares trançados, né? Os cabos de par trançados, eles podem ser conectorizados conforme a normatização da EIA-TIA pelos padrões 568A e 568B. Vamos conhecer aqui? O 568A, não sei se a imagem está bem visível para vocês, mas é essa daqui da esquerda, T568A. Como que é? É a sequência do fio verde, branco, né, que vocês vão ver lá, e verde, laranja e branco, azul, azul e branco, laranja, marrom e branco, marrom. Sendo que esses dois aqui são o par 1 e os laranjas, né, são o par 2.
o par 3 está aqui no azul e o par 4 está no marrom. Esse é o padrão A. E o padrão B, vocês veem no outro lado da imagem, reparem que ele vai inverter só o verde com o laranja, ok? Então aqui nós temos branco do laranja e laranja, branco do verde e verde mais embaixo, branco, azul e branco do marrom e marrom. E o par 1 nesse padrão é o branco do laranja e o par 2 é o branco do verde. Tá, mas por que isso? Antigamente existia a demanda de uma conexão adequada, ok? Lembra que eu falei antes que havia um par para transmissão e um par para recepção do sinal. No T568A, o par de transmissão era o par 1 no branco do verde e o de recepção é o laranja, ok? E no T568B é ao contrário, transmissão no laranja e recepção no verde. E aí como que se fazia a ligação nas placas de redes através do cabo? Era assim, correto? Para que houvesse a sinalização correta. Então, por isso que o padrão veio chegou até nos tipos de conectorização dos cabos. É claro que não é só a corzinha. Existe ali qual é o tamanho da trança daqueles cabos, correto? Existe qual é a distância deles, enfim, existem muita parte física aí por trás. E aí, a padronização veio para ajudar nisso. Imaginem só vocês chegarem, como profissionais da área de TI, vão conectar um cabo de rede, chegava lá e fala, pô, não funcionou. E você vai ver o cabo está num padrão diferente de conectorização. Aí toda vez você teria que fazer um novo cabo específico para atender aquela situação ali que a conectorização estava diferente, ok? Então, a padronização veio para ajudar nisso aí também, que é fundamental para o bom funcionamento da rede, ok? Então, esses cabos trançados aí que vocês veem depois nesse conector, voltando àquela imagem que a gente falou no início. E aí, aqui estão o branco do laranja e laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom e marrom. Começou com branco do laranja e laranja, é o padrão T568B de bola, ok? Certo. Então aí, a gente chegando para o nosso último item dos meios guiados, nós vamos falar de um elemento aí que não é tão novo, mas é o mais atual aí em termos de capacidade de transmissão e tecnologia, que são as fibras óticas. Vamos conhecer aqui? Se vocês olharem, parece muito com um cabo coaxial, ok? Parece, mas não é tão... Tem algumas diferenças. Primeiro, ele tem uma cobertura plástica, né, que está por fora, né, para proteger de água, de impacto, por exemplo, né? Existe um revestimento interno de vidro também, né, que tem aqui, isso é vidro mesmo, que é a fibra de vidro ou de plástico em alguns casos, e ela tem um núcleo, que também é de vidro. Aí você fala, tá, mas para que tem isso aí? Por que tem esse núcleo e tal? E mais um detalhe, essa fibra, a gente vê às vezes o cabo, ela é grosso, né? Mas a fibra ótica, a gente está falando em alguns micrômetros, ou seja, é mais ou menos, essa fibra, ela tem mais ou menos a grossura de um fio de cabelo, talvez um pouquinho menos. E o núcleo dela é mais fininho ainda. E aí a gente vai entender por que tem isso e quais são as propriedades físicas nela, ok? Mas antes, né, vamos falar dos 3 componentes que são fundamentais para a transmissão em fibra ótica. Primeiro, ela precisa ter uma fonte de luz, né, que é o quê? Ela transforma o sinal elétrico em luminoso, ok? Então ela tem uma sinalização elétrica acontecendo, ela vai transformar em uma sinalização luminosa. O meio de transmissão, que pode ser a fibra de vidro que transmite a luz, ela acontece através da reflexão total da luz, né? Então o meio de transmissão é a própria fibra. E o detector, que é o quê? Que recebe o sinal luminoso e vai transformar em elétrico, tudo bem? E aí uma coisa muito interessante é que, como a gente está falando de luz, ela não vai sofrer interferência
eletromagnética, por exemplo, de um outro cabo ali que passa a sinalização elétrica. Isso é muito importante. Certo, mas o que é então a reflexão total? Essa imagem já reflete bem, já demonstra bem, né? Quantas de vocês já não olharam, por exemplo, uma poça d'água e viram o reflexo de vocês? Ou num lago, num rio, e vocês olham para ele e vê o reflexo do céu? Isso acontece por conta da reflexão total, que é o quê? Quando a gente olha, a gente está vendo ali uma imagem, a gente está vendo essa imagem por causa da luz, certo? E a luz, quando ela bate, por exemplo, na água, o índice de refração, que é o termo utilizado do ar, né, que é o que fala qual é a velocidade da luz no ar, é diferente da velocidade na luz na água. Normalmente a velocidade da luz na água é inferior à do ar. E no vácuo, que é onde calcula-se a velocidade real da luz, que são alguns milhões de quilômetros por segundo. Eu não lembro agora de cabeça quanto é, mas é bem rápido mesmo. E aí, quando a gente olha para essa água, né, e aí quando a gente vê o reflexo, é o quê? Quando a luz bate na água, ela tem uma parte, ela vem pelo ar, ela refrata e entra na água, ok? E aí por isso que às vezes a gente vê um peixinho e vê que ele está mais para cá do que para frente, né? Isso é por conta da refração da luz. Só que existe um ângulo limite em que a água ela chega e não entra. Desculpa, a luz chega na água e não entra, ela se reflete. Então a gente vê a imagem na frente como um espelho. Vamos conhecer um pouquinho mais então. Então como que se pensou na fibra ótica? Um experimento que deu uma das origens é essa que apresenta na imagem. Há alguns anos, né, colocou-se uma fonte de luz num aquário e tiraram um tubinho, né, do fundo do aquário, fizeram um furinho e a água ela jorra como um jatinho, né, de água. E aí verificou-se que a água ela acompanhava. Se vocês quiserem fazer um experimento em casa, até é bem interessante. Uma garrafa PET cheia de água com um furinho, e aí ela vai fazer esse jato de água. Se vocês colocarem uma lanterninha laser, por exemplo, bem no ângulo bem no rumo do buraquinho da água, essa luz ela vai caminhar, ela vai se trafegar, né, através desse jato d'água. E reparem na mão da pessoa aqui, a luz do laser está refletindo na mão. Então a experiência física que aconteceu foi essa, ou seja, a luz ela foi refletindo por conta da diferença do índice de refração da água e do ar que está acima, e aí a luz pode andar seguindo num meio fechado, ok? Então esse é o princípio de como a luz trafega dentro de uma fibra ótica. Por isso que existe um núcleo e existe depois por cima uma camada de vidro, porque ali está simulando como se fosse a água, vamos dizer assim, e o ar em volta. No caso, são dois vidros com índice de refração diferentes um do outro. E aí há essa reflexão total e a luz ela chega até o seu destino, ok? Bom, e aí então nós temos alguns tipos de fibra ótica. A monomodo, que ela tem característica diferente da multimodo. A monomodo ela possui como fonte luminosa um laser. Um laser quer dizer que ela tem uma transmissão de luz mais focada, né, que não tem tantos feixes luminosos, ok? Então você tem menos perdas de luz, né, porque é um feixe mais direcional. Com isso ela proporciona um maior alcance em distâncias sem necessitar regenerar o sinal. Isso chega até na ordem de alguns quilômetros, de vários quilômetros, ok? Exigem equipamentos específicos, né? E por serem específicos, normalmente são um pouco mais caros. E normalmente eles são utilizados em redes como MANs e WANs, ok? Para enlaces maiores que acontecem aí nas transmissões de redes. Muitas vezes um provedor de internet entrega uma fibra ótica até determinado local. E em casa, como a gente às vezes precisa de uma sinalização menor, né, que não é tão alta, né, a taxa de transmissão tão alta, aí pode-se utilizar um meio de transmissão inferior como um cabo UTP, por exemplo, ok?
Então, a fibra ótica multimodo, ela se diferencia da fibra ótica monomodo porque ela usa uma fonte luminosa com dispersão modal, ou seja, são vários feixes luminosos ao longo da fibra. E aí acaba tendo um menor alcance em distâncias sem necessidade de regenerar o sinal. E aí são alguns poucos quilômetros, e algumas situações pode ser até não chegar a 1 quilômetro. E ela é utilizada algumas vezes em redes locais. Então está aí como demonstra a imagem, como que é. Vocês veem que tem vários feixes luminosos passando ali. E da fibra monomodo, não necessariamente é um, mas é como se fossem bem menos, que eles vão e refletem menos vezes, né? E por isso tem menos perdas de sinalização. Certo. E finalizando os nossos meios guiados, né, que são a fibra ótica, o cabo coaxial, o cabo UTP, nós entramos para a última parte da aula, que já são os meios não guiados, ok? Que aí, por exemplo, o ar. Vamos acompanhar. O meio físico não guiado, nessa aula nós vamos falar da radiofrequência. Ela utiliza o ar, ou a atmosfera, ou o espaço, por exemplo, como um meio físico. A utilização dos meios não guiados, né, eles são para a utilização de um enlace, por exemplo, de comunicação sem fio, e faz necessário o uso de transmissores e receptores que comuniquem através de frequências alcançadas no ar. Em casa, para utilizar uma conexão wireless, temos um access point, né, que é o dispositivo que possui uma placa de rede sem fios. E o dispositivo que possui uma placa de rede sem fio. E ele pode ser utilizado em distâncias curtas ou longas, como no computador, celular, rádio. Professor, é legal que os meios sem fio, eles se popularizaram muito, né? Esses não guiados estão dentro das nossas casas, né? Ilustra muito bem isso. Exatamente, professor Jordano. E é cada vez mais comum a gente fazer uso dessa tecnologia no nosso cotidiano. Por exemplo, hoje é muito comum em algumas residências as pessoas terem Smart TVs. E essas Smart TVs, elas têm conexão Wi-Fi com a internet. Então você pode ter um dispositivo que gera sinal de radiofrequência, um roteador wireless, que se comunica com a televisão, utilizando esse enlace no ar, através da radiofrequência. E isso vale para a Smart TV, isso vale para o seu celular. Então, essas tecnologias, elas estão se popularizando cada vez mais. E a gente tem percebido isso no cotidiano de todos nós. Todos nós percebemos a utilização dessa tecnologia no dia a dia. Agora, será que existem tipos ou formas dessa tecnologia? Será que existem, professor Jordano? Existem bastante. E o legal é que a gente tem aqui, né, que as transmissões, elas podem ocorrer de duas formas, né? Que é as ondas eletromagnéticas que se propagam em forma difusa, né, ou omnidirecional, que se propagam, quer dizer que em todas as direções. Imaginem uma transmissão de TV. Ela está, onde você estiver e pegou o sinal, você consegue ver a informação. Então, é uma das formas, né? E outras são ondas que se propagam de forma direcional e formam apenas um enlace. Vamos conhecê-las? A omnidirecional é como a gente representa na figura, né? A gente tem, por exemplo, aqui um prédio fazendo a transmissão em todos os sentidos à sua volta. E a gente tem prédios vizinhos que estão conseguindo alcançar esse sinal aqui e aí conseguem estabelecer um link, correto? Nesse caso aí são 2 links que a gente está vendo, mas poderiam ser mais. Bom, a transmissão omnidirecional, ela espalha o sinal, né? Sendo assim, não necessita de uma visada direta, ou seja, as duas antenas não precisam estar apontando uma para a outra necessariamente. E aí é importante saber que, devido a esse sinal espalhado, a gente recomenda ampliar a segurança das conexões, por exemplo, com criptografia ou autorização. Por exemplo, em casa, nós colocamos senha na rede, porque às vezes se você fosse ali, está espalhando em volta na sua casa toda, qualquer um poderia pegar o sinal e acessar a internet, correto? Então, precisa melhorar a segurança para que você tenha mais segurança nessa comunicação que está sendo feita. E aí, para o último tipo, né, a transmissão direcional, pela imagem aqui, como a gente mostra, a transmissão ela está sendo
tendo uma visada, correto? Um está enxergando o outro. Então assim você estabelece um enlace entre esses dois pontos aqui, ok? Então ele é um sinal mais fechado. Ela então foca o sinal, sendo assim necessita de uma visada direta ao ponto de transmissão, ok? E devido a esse sinal focado, qualquer barreira pode interrompê-lo. Imagina que vocês têm um sinal ali e construíram um outro prédio, né? Então tem que ter essa visada, senão a comunicação não alcança, não consegue ser estabelecida. Então, mesmo com o enlace sendo direcional, também é recomendado, né, que a gente trabalhe com segurança, que por mais que eles estejam ali focados, às vezes estejam em localizações estratégicas, é possível que alguém intercepte esse sinal, correto? Só que é um pouco mais difícil da interceptação como é feita na omnidirecional. Bom, com isso a gente encerra nosso assunto de hoje. Vocês agora aí têm uma lista de exercícios para fazer. Sentem um com os outros, conversem, discutam, mandem aqui a contribuição com vocês, para o professor Elias, que nós vamos aqui discutir, tirar as dúvidas que porventura venham a ter, ok? Bom exercício e aproveitem.